Novamente estamos de volta, né, para dar continuidade às aulas sobre zoologia dos invertebrados. Hoje nós vamos falar do grupo principal ou grupo representante dessa disciplina chamada zoologia. Esse grupo chama-se o grupo dos metazoários ou o reino metazoa, o reino que aborda todos os animais existentes nesse planeta, já existentes, extintos e até os atuais, tá? Esse reino metazoa, ele é muito extenso, então ele foi subdividido em sub-reinos ou subfilos, como o subfilo vertebrata, todos aqueles animais que vão possuir vértebras, né, e caixa craniana como característica, e o subfilo invertebrados, que são aqueles que não possuem essas estruturas em sua conformação corporal. Então, todo animal que não tiver vértebra na coluna vertebral e crânio, ele é chamado de animal invertebrado. Esse grupo é o grupo principal da zoologia 1. Nós vamos abordar os invertebrados. Os invertebrados, eles simbolizam o início da vida animal na Terra. Os animais iniciaram a vida animal como invertebrados. Os vertebrados surgiram evolutivamente bem posteriormente aos invertebrados. Então, por isso que a gama de invertebrados é bem maior em diversidade do que as de vertebrados, porque eles tiveram mais tempo para evoluir, para se diferenciar nesse planeta, tá? Uma grande parte dos cientistas acredita que eles surgiram principalmente nos oceanos, esses invertebrados. E aí, com milhões de anos, foram evoluindo e progressivamente mudando para formas bem mais complexas, até surgir os vertebrados. Esse grupo, como ele se diversificou tanto, nós vamos ter principalmente uma divisão dentro dele com 8 filos importantes. Dentro do subfilo, né, invertebrata, nós vamos ter dentro dele 8 filos importantes. Dentre esses filos, nós temos o filo dos poríferos ou esponjas, o filo dos quinidários, tá, que são das águas-vivas, o filo dos plateumintos, nemateumintos, dos moluscos, anelídeos, artrópodes e equinodermos. Esses são os 8 mais comumente estudados que vão estar presentes, né, na literatura de ensino. Esses organismos têm como característica principal as seguintes questões. Primeiro, é o grupo que aborda 97% dos animais existentes no planeta. Que isso, 97% de toda espécie animal, exceto, né, os vertebrados. Então, é muito animal abordado nesse grupo. Esses animais têm formação multicelular, não são mais unicelulares como o reino protista que nós já estudamos. Eles têm ausência da estrutura de parede celular, então isso diferencia também eles de plantas, bactérias, até fungos, né? Com exceção do grupo das esponjas ou poríferos, todos eles vão possuir tecidos, que são conjuntos de células organizados para desempenhar uma determinada função. E também todos eles vão ter um tipo de alimentação chamado alimentação heterotrófica, aquela que depende de outros organismos para se nutrir. Não consegue produzir seu próprio alimento, como seres chamados de autótrofos. Aqui eu trouxe uma hipótese filogenética para esse grupo de invertebrados. Essa hipótese trabalha com esse cladograma. Esse cladograma traz o grupo Animalia, né? Desse grupo Animalia segue um ramo ancestral de um ancestral comum até o grupo dos poríferos. Depois esse outro ancestral comum se diferencia em 2 grupos, um grupo chamado Bilateria, dos organismos bilaterais, e um outro grupo chamado Placozoa, dos organismos que não são bilaterais, né? Que não tem simetria bilateral, mas que não apresentam essa característica de maneira mais sistematizada.
Bom, esse grupo vai subdividindo e atualmente a gente tem todos esses grupos aí no final representantes do reino metazoa, né? Poríferos, placozoários, quinidários, quitonóforos, né? Plateumintos, gastrotríticas, acantocéfalos, monogonta, ciclófora, gnadostomida, né? Ectoprocta, nemerteia, sipúncula, molúscula, pogonófora, equiura, anelídeo, foronida, inarticulata, nematóforma, nematoda, pirapulida, né? Quinorríquia, onicóforas, né? Tadígrafas, artrópodas, briozoários, nermatodematida, caiotognata, equinodermata, entoporpneusta, urocordados, cefalocordados e vertebrados. Então, vocês estão vendo que a diversidade animal, ela gera vários táxons, vários grupos ao longo, né, da diversidade. E os maiores grupos estão dentro dos invertebrados, que são ali acima dos briozoários, todos aqueles grupos ali são os invertebrados. Mas nossa disciplina vai focar mais naqueles 8 táxons, que são os táxons principais. Esses outros táxons menores, eles têm menor relevância de estudo, porque são organismos de menor impacto, né, na sociedade. Bom, então, como o primeiro grupo, o grupo mais antigo, com ancestralidade mais antiga, é o grupo dos poríferos, representado pelas esponjas. Esse grupo ele é muito simples, de organismos filtradores, cuja sua organização celular nem tecido tem. São grupos de células que se organizam para realizar todas as funções que um animal tem que realizar. Se alimentar, fazer excreção, desenvolver, reproduzir. Então, esses organismos fazem isso com esse complexo celular através de filtração, principalmente da água marinha, se alimentando de micro-organismos. Há também esponjas que são predadoras, que conseguem predar outros animais. Tá? O segundo grupo, o grupo dos selenterados, tá? Selenterado é um nome que hoje já deixou de ser usual para esse grupo. Hoje nós chamamos esse grupo de quinidários. Quinidos é o nome da célula, ou quinidoblasto ou quinidócito, a célula urticante presente nesses animais. Essa célula ela tem um mecanismo que libera um flagelo cheio de uma toxina que pode causar, né, queimaduras, paralisia nos outros organismos. Porque esses animais, em vez de ter alimentação do tipo filtradora, pacífica, fixo como o porífero, ele é um animal predador, ele caça o seu alimento. Então ele precisa de estruturas biológicas para conseguir paralisar e predar essa presa. Né? Os quinidários têm isso. Dentre os quinidários a gente tem exemplos como as hidras, os corais, as anêmonas do mar e as águas-vivas. Eles podem ter 2 tipos corporais, pólipo ou medusa. O tipo pólipo, ele tem os tentáculos virados para cima, a boca para cima e normalmente ele é séssil, fixo no substrato. O tipo medusa é o contrário. Esse animal tem os tentáculos virados para baixo, a boca para baixo e ele se movimenta por jato propulsão. É o exemplo da água-viva. A hidra ou os corais antozoários, né, são organismos do tipo pólipo. E a água-viva é do tipo medusa. Há também invertebrados, né, mais complexos, que agora desenvolveram mais estruturas, que são os chamados plateumintos. Euminto significa verme, platos achatado. Então são aqueles vermes que têm o corpo achatado dorso ventralmente, como se fosse uma folha de papel, parecendo que ele foi amassado por algo. Né? Esses vermes, alguns deles são de vida livre
e também em aqueles de parasita. Vida livre, a gente tem as planárias, representada ali na imagem, né? Essa que está à esquerda de vocês, tá? Com esses dois ocelos. Então, a planária é esse organismo achatado. Temos ali no meio, né, uma tênia, que é um plateuminto, só que ele é parasita, causa uma doença chamada teníase, ou conhecida popularmente como solitária. E temos ali outro protozoário, que ali é um caso, são protozoários que fazem reprodução sexuada. Nós temos ali o macho dentro do canal ginecóforo da fêmea. Tá? Então, são dois organismos que estão ali presentes, que também são portadores ou causadores de doença por ter hábito parasita no humano. Tá? Então, os plateumintos vão ter organismos parasitas ou de vida livre, todos eles achatado. Por ser achatados, eles não vão ter estrutura de celoma, que é um espaço interno no embrião, então a gente vai chamar eles de celomados, acelomados. E eles vão ser triblásticos porque eles têm 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme lá em seu embrião, e esses folhetos vão ajudar a formar o organismo ao longo do desenvolvimento. O outro grupo de invertebrados estudados nessa disciplina é o grupo dos nemateumintos. Eumintos eu disse que era verme, né? Nematos significa cilíndrico. Agora o verme, em vez de ser achatado, ele é cilíndrico. Sendo cilíndrico, né, ele obteve um espaço interno para organização de órgãos e de estruturas que o plateuminto não tinha. Então agora ele é chamado de pseudocelomado. Um organismo pseudocelomado, pseudo é falso, significa falso. É um organismo que tem um falso celoma. Celoma é um espaço no embrião criado e coberto totalmente por uma membrana, por um tecido, né, chamado mesoderme. Esse pseudoceloma é só uma parte por mesoderme e a outra por endoderme. Então são animais pseudocelomados que têm essa cavidade e que alguns, né, são parasitas e pode também ter espécie de vida livre. Os parasitas mais comuns, nemateumintos, os vermes cilíndricos, são as lombrigas. Tá? Ali nós temos imagens de lombrigas, que são parasitas que gostam de se alojar no intestino dos organismos, e lá ela aproveita todo o nutriente que esse organismo está absorvendo para ela utilizar na sua reprodução, no seu desenvolvimento. E isso vai causando, né, infelizmente, problemas para esse organismo que está sendo parasitado por esses, né, animais. Bom, então aqui a gente finaliza a apresentação dos invertebrados como grupo e mostramos também todo esse caminho evolutivo que ele sofreu e quais são os grupos principais que a disciplina vai tratar. Tá? Até a próxima e bons estudos!